Boa noite, pessoal. Que maravilha estar aqui agora falando sobre esse tema maravilhoso. E eu quero, nesse primeiro momento, destacar aqui o seguinte: o importante é que você conheça o tema, o assunto, perceba as palavras-chave que ali estão. E eu vou hoje nessa live, eu tenho 3 objetivos muito claros. Primeiro, abordagem do tema, dos repertórios, das leis, das intervenções. Só para dar uma localizada em quem está chegando aí. Meu nome é professora Ana Paula, há muito tempo de estrada aí com vocês, muitos alunos, amigos. Eu tenho assim recebido muita afetividade e força nessa trajetória aí do meu curso de redação Enem Meta 1000 e além. Então eu estou muito motivada para essas lives que farei até o dia 21 e optei por trabalhar temáticas com possibilidades de serem abordadas aí nesse vestibular, mas que independente disso, acabam ficando para a vida, para discussões, bagagem de vida. Beleza? Então, o primeiro item que eu vou destacar, já que a pauta é imensa, grande, separei alguns dados. Primeira coisa, eu falei ontem na live, você recebeu o tema e a nossa ideia hoje que seja o quê? Os desafios para combater os maus tratos dos animais no Brasil. Ok. Vocês perceberam que eu deixei de forma genérica? Eu não especifiquei animais silvestres, eu deixei de forma genérica e fiz isso de propósito. Por que eu fiz isso de propósito? Porque é o momento, como eu falei ontem, de você fazer a leitura e nessa leitura grifar as palavras-chave da frase temática para que não ocorra o quê? O tangenciamento, que seria tudo de ruim ou pior ainda, a fuga. A minha abordagem hoje, ela vai passar por esse lado genérico, animais no Brasil, maus tratos, desafios. Como eu disse anteriormente, desafios remete a uma palavra que vem a ser o quê? Problemas. Ok? Então você recebeu ali sua prova, combinei ontem que você não vai ficar preocupado com A, B, C, D, que você vai focar e no momento ali perceber o que você traz. O que você sabe sobre maus tratos? De que maneira esse assunto, o que você conhece sobre o assunto? Nós que amamos tantos os animais, mas a gente sabe que a realidade do país e do mundo também, não é só aqui, é um pouco divergente. Por que será que em todos os sites que eu pesquisei, que colocam essa opção de proposta, por que será que está tão em voga? E é uma pauta que a gente começa nosso trabalho agora. Lembrando, é redação Enem Meta 1000 e além. E vem comigo, que eu posso te ajudar, quero e farei o melhor aqui. Primeiro item. 30 milhões de animais estão abandonados aí nas ruas. Isso é fato, um dado estatístico. Nessa mesma configuração, eu tenho uma série de denúncias de maus tratos que vem se intensificando. O que eu sei sobre maus tratos? Em que local que isso aí aparece? Que tipos de leis eu tenho dentro do meu país? Porque eu coloquei na frase temática maus tratos, eu especifiquei no Brasil. Então, primeiro item que eu quero chamar atenção, será que falar sobre a ausência de legislação, isso é um fato relevante? Eu posso mencionar isso? Não,
Por quê? Porque tem legislação. Quais? Bom, eu posso pensar na Constituição Federal no seu artigo 232. Depois eu vou fazer um arquivo todo bonitinho, com tudo que eu estou falando aqui. Já está até preparado e depois eu passo para vocês. Então vamos lá, tem Constituição Federal no seu artigo 232. Eu tenho uma nova lei que foi sancionada, chamada de Lei Sanção, se não me engano ela é, a lei é 1095/2019, mas que foi sancionada há pouco tempo e que coloca um adendo de uma pena maior a quem pratica maus tratos. Então, já falei de Constituição Federal, eu já falei dessa nova lei, que é a Lei Sanção, por isso até que entrou em pauta, em jogo, essa possibilidade de temática para o vestibular, porque é um assunto atual. Em março agora de 2021, vários responsáveis sobre essa pasta dentro do Ministério de Preservação Ambiental discutiram o assunto, demonstrando a preocupação com o excesso de violência contra esses seres que tanto nós amamos. Então, tem mais lei, 9.605/98, que é a lei principal que vai falar, tem um artigo 32, de forma específica, sobre penas para quem comete um ato tão atroz. Que atos são esses? Vamos pensar aqui comigo, já que eu disse animais. Quando você deixa sem comida, quando você faz perversidade, bate, maltrata, estou até aqui lembrando, várias pessoas até brincam com aquela música, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ora, para pensar na letra dessa música, ela é totalmente adversa à temática que nós estamos abordando, porque vem a ser um desafio combater essa questão. Então eu tenho legislação, e se não me engano, eu ainda separei aqui que a própria, eu coloquei aqui só um minutinho, que eu fiz aqui bem bonitinho, quando eu penso também nos direitos dos animais garantidos aí pelas Nações Unidas, isso mesmo, pelas Nações Unidas, vou começar de novo. Exatamente isso. Nós temos os direitos universais garantidos aos homens e também aos animais. Legislação tem. Agora, qual a questão? Será que elas têm eficácia? Será que o cumprimento ele está se dando dentro da importância e relevância do assunto? Quais são os problemas? O que eles passam? Por que isso está em jogo? Então vamos aqui comigo. Que tipo de causas, quais causas poderiam ser mencionadas em relação a essa problemática? Isso está dentro do planejamento que foi a minha live de ontem. Você já está pensando o assunto, você está vendo que tem problema, você já está prevenido que existe legislação para isso, várias, que depois eu até retomo os nomes, e estão sendo cumpridas essas legislações. Você, no momento do seu planejamento, você vai apontar numa tese explícita, vai selecionar o quê? 2 causas. Eu pensei, lendo redações, pesquisando, estudando, eu acho que a questão da falta de empatia, da normatização da violência, do abandono, a naturalidade como isso ocorre como uma boa causa. Porque percebemos que a sociedade, muitos se mobilizam, mas eu posso dizer que são todos? Parece que é naturalizado, você está vendo ali, tem alguém batendo, maltratando, deixando num lugar pequeno, traficando animais, expondo a estresse. Então, essa normatização desse trato
né? Eu acho que seria uma boa causa, poderíamos usar o termo falta de empatia. Coloca aí no seu projeto de texto. Negligência governamental, sem dúvida. Negligência, eu não vou poder no meu desenvolvimento falar por ausência de leis, porque num primeiro momento quis começar a live assim, tem lei. Agora, estão sendo cumpridas? Então você pode pensar em negligência governamental e pode pensar também na ineficácia das leis, que elas deveriam ter um cumprimento, uma fiscalização maior, e depois vai vir na intervenção. E eu tenho que pensar também em repertório. Que repertórios eu posso utilizar para fundamentar bem a minha redação? Ontem eu lembrei, você lê a frase, você grifa as palavras para que não tenha o risco de tangenciar. Feito isso, você pensa em quê? Nas duas causas. Eu estou deixando aqui uma opção, eu já falei com alguns alunos, nós já debatemos esse assunto. Eu penso na questão da negligência governamental, tem também a falta de empatia. Você pode também falar da ineficácia legislativa. Ah, Ana Paula, de repente um adendo mais forte, mas eu quero lembrar que essa última lei, que é a lei chamada Lei Sanção, né, que é aqui de 2019, mas foi sancionada agora, ela aumenta a pena para quem tem esse ato tão atroz. Bom, separadas as causas, porque você está desenvolvendo um texto dissertativo argumentativo. A sua tese explícita ali na sua introdução é o que o corretor quer encontrar, certo? Mas nós sabemos que uma introdução só com uma tese, ela fica pobre, não fica tão legal. Não é isso? O nosso ideal aqui é de 900 para cima. Então você vai pensar em repertórios. E eu sou a favor de pelo menos 3, que você possa demonstrar ao corretor da sua redação toda a sua bagagem. Quais bagagens? O que você pode mencionar aqui? Bom, então vamos lá. Na parte de literatura, que obras poderiam ser mencionadas? Eu acho interessante porque tem o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que tem ali uma personagem famosíssima, que é a cachorra-baleia. E ela, dentro da obra modernista, ela tem uma humanização que nem os seres humanos possuem. Ficaria interessante. Pensando em literatura, também eu tenho Sagarana, de João Guimarães Rosa, tem uma personagem ali que é um burrinho, que começa sendo muito ridicularizado e depois é coroado. Boas ideias. Você tem filmes, quantos filmes você já não assistiu que você possa utilizar também como repertório? Tocante, Marley e eu, se você quiser falar da questão da crueldade, pode pensar aí nos 101 Dálmatas também, toda a ação e postura da Cruella. Enfim, são opções. Na parte de filosofia, você também tem algumas falas de Aristóteles, você tem Schopenhauer, que você também pode utilizar e que cabem muito bem na temática. Depois eu vou até citar aqui algumas para vocês. E também na sociologia, que eu acho que cabe muito no que diz respeito à questão da falta de empatia, você pode pensar em Émile Durkheim no fato social, nessa teoria dele que eu acho que caberia muito bem na sua redação. Beleza? Agora, eu falei com vocês ontem que os repertórios socioculturais, eles têm 3 itens. Quais são? Não basta você ter ali o repertório, ele tem que ser pertinente ao tema, ele tem que ter legitimidade e, além disso, você tem que indicar produtividade no momento em que você
faz o uso. Esses que eu estou passando para vocês, com certeza englobam esses 3 itens para que você possa validar. Isso aí está na competência número 2. Ah, Ana Paula, mas já que você falou aí de leis, e se eu usar a Constituição Federal, posso? Pode. Ótimo, e pode inclusive especificar em qual artigo específico você tem legislação sobre o assunto. Pode citar a lei nova, você pode também fazer uso da lei ambiental, fica ao seu critério, e isso tudo vai acontecer em que momento? No momento do seu planejamento textual. Você sabe a tese, você tem a certeza absoluta que não vai tangenciar nem fugir ao tema, você colocou ali, pensou nas 2 causas, já tem os repertórios que vão rechear aí a sua redação e vão rechear em que momento, em que situação. Ora, vamos às dicas específicas. Maus tratos aos animais. Você já sabe que isso veio uma temática de forma genérica. Não significa, caso caia, vai que a banca tenha pensado nesse tópico de forma genérica. Ela pode especificar silvestres de rua. Cabe a você fazer a leitura, fazer a interpretação forte, segura, e naqueles momentos do seu planejamento, fazer associação. Quais associações? Vamos lá. Você pensou numa causa, eu dei a sugestão aqui, negligência governamental. Qual vai ser o repertório que você vai associar à negligência governamental no que tange esse assunto? Vamos pensar aqui comigo. Bom, se tem leis, aí você vai falar a Constituição Federal no seu artigo 232. Não, Ana Paula, eu vou falar da lei de crime ambiental, que engloba com mais detalhamento essas questões. O que você vai colocar na sequência desse repertório que esteja pertinente ao seu texto? De que maneira você vai aí colocar um recheio a mais, uma argumentação, indicar autoridade no momento de desenvolver o seu tema? Isso tudo, nos momentos ali do seu planejamento, vai vir à tona. Acho interessante que na introdução você dê início com um cultural. Eu falei aqui do Guimarães Rosa no livro Sagarana, eu falei aqui de Graciliano Ramos no livro Vidas Secas, porque tem personagens centrais que são animais e que têm grande destaque. Ok, aí você me pergunta, mas espera aí, eu estou fazendo uma citação positiva. O que vai vir na sequência? Vai vir um conectivo demonstrando que, ao contrário da obra, não é a realidade do nosso país. Estou falando tão rápido aí, fiquei sem voz. Mas ela volta. Vamos continuar aqui. Se você vai citar, no caso aí, Durkheim, falando sobre o fato social, em qual repertório ele pode estar? Esse repertório pode estar ligado de que maneira à questão da falta de empatia. Estão lembrados? No meu projeto de texto, eu pensei em negligência. Então, você usou a Constituição Federal e, na sequência, na sua frase temática, você disse que, apesar da Constituição Federal, que apesar da lei a lei de crimes ambientais, no seu artigo 32, demarcar essa questão. Vou pegar um copo d'água assim. Valeu. Vou daqui a pouquinho. Dá para ir. Respirei e voltei. Então, você vai
nesse momento que está pensando aí em falta de empatia, a minha sugestão foi o quê? Foi pensar em Durkheim, no fato social, que fala sobre essa normatização que o indivíduo vive com as regras sociais. Essa naturalização, sem se dar conta do que não é positivo. Então, nesse momento, eu acho que é interessante o conhecimento profundo do fato social para que você faça a citação com autoridade. No outro parágrafo, Ana Paula, eu já usei um repertório literário, eu já usei um repertório de sociologia, usa também um repertório filosófico, usei lei. Então são muitas as possibilidades para você fazer abordagem do assunto, sem esquecer que há legislação. E de que maneira esse problema ele pode ser amenizado? O que você poderia pensar em abordar na sua proposta de intervenção? E aí eu vou dar uma paradinha e vou lembrar uma coisa aqui com vocês. Eu quero destacar que cabe nesse momento o quê? Eu olhar as duas causas. Quem já está aí treinando, fazendo cursinho, eu estou fazendo uma aula sobre repertório, eu estou fazendo uma aula sobre o tema, um possível tema. Então, você já sabe daquelas regras todas, que eu tenho toda explicadinha no meu curso, ainda farei aulas sobre intervenção. Mas é o momento no texto, que é o último parágrafo, que é o parágrafo conclusivo, que você vai apresentar uma intervenção ao problema abordado. Que intervenção? Quem vai fazer? Quais são os 5 elementos que devem ser validados? Vamos lembrar aqui? Tem que ter um agente interventivo, tem que ter uma ação, tem que ter um meio modo, uma finalidade, e você vai escolher um desses elementos para detalhar, para que desta forma você possa adquirir os seus 200 pontos. Ah, Ana Paula, eu vou dar uma solução qualquer aí. Não, a solução que você vai apresentar, ela tem que ser diretamente ligada à problemática anterior que você apresentou. Por isso, ontem eu falei da importância do projeto de texto. Você sabe o assunto, a partir daí você pensou nas causas, a partir daí você já separou o seu repertório e nós combinamos pelo menos 3. Você fez a leitura dos textos motivadores para que eles possam permear toda a sua redação, né, com as ideias, é o recorte, é aquilo que o corretor quer encontrar. E você já sabe o que cada parágrafo deve conter. Não é isso? Falando rapidamente, são aulas para que você tenha o domínio dessa estrutura. Mas se eu falei anteriormente que o problema, que o desafio dos maus tratos aos animais está relacionada à negligência governamental, assim como à falta de empatia, no momento ali da intervenção, você tem que me dar solução para isso. Então, quem serão os agentes? Você vai falar do Ministério do Meio Ambiente? Serve só falar isso? Serve, mas a redação socioobjetiva é acima de 900. E aí a gente lembra de quê? Lembra das parcerias. Você vai pensar em ONGs que são também assim, que têm um papel imenso nessa luta, nesse combate aos maus tratos, que é um veículo também de denúncia, sem fins lucrativos. Quantas ONGs que estão aí nessa batalha em prol dos nossos amigos queridos, que muitos têm, eu tenho inclusive, muitos aí devem ter.
Mas só ONG? Ah, Ana Paula, eu vou colocar a ONG em parceria. Parceria com quem? A palavra parceria é tudo. E no momento lá do seu planejamento, você já levou isso tudo em conta. Você pensou na causa, você pensou no repertório, que vai ser o seu tópico frasal, a causa 1, o seu tópico frasal do desenvolvimento 1. A causa 2, o tópico frasal do seu desenvolvimento 2. E no momento da intervenção, você vai fazer o quê? Você vai dar soluções. Me fizeram uma pergunta assim: Ana Paula, o que seria essa falta de empatia? Eu acho que vale a pena a gente parar aqui um pouquinho mais. Por quê? Essa falta de empatia é como se fosse uma normatização do que é cruel. Só que isso é estrutural socialmente, não é novidade. Se você vai pesquisar, eu andei lendo e a gente sabe. Redação é o que você vê, atualidades. E eu escolhi essa live em função dessa última lei, chamada Lei Sanção, que coloca como que eu posso falar? Que vai apresentar uma pena maior. Você tem até 5 anos de detenção para quem combater perversidade, e ela traz um adendo relativo especificamente à questão dos gatos e cães. Isso não existia na Lei de Proteção Ambiental. Pois bem, falta de empatia. Minha sugestão é que você deixe a mão aí falando, usando o fato social. Porque como assim que a sociedade normatizou maldade? Que coisa horrível! É uma grande chance de você mostrar ao seu corretor que você tem aqueles conhecimentos, você tem aquelas áreas de conhecimento. Estão me entendendo? A área de conhecimento está ligada à competência número 2. Eu tenho treineiros, eu tenho os que vão fazer vestibular agora, que já sabem disso tudo. Mas vale ressaltar que essa área de conhecimento, no momento que você está colocando a sua vida ali naquela redação, que é 50% de uma prova, que para muitas universidades, inclusive aquela que é do seu sonho, pode te jogar lá para cima, saber e demonstrar ao corretor toda a sua bagagem, isso é fundamental. Então, discorrer sobre o fato social de Durkheim, eu estou até aqui, separei esse livro, que é muito bacana, que é um livro, o livro da sociologia. São muitos e muitos e muitos temas, com vários pensamentos maravilhosos. Eu dei destaque, estou aqui, até fiz um marca-texto aqui com a questão do fato social de Durkheim, de Emile Durkheim, mas vale a pena. Ah, é só para o vestibular? Não, conhecimento é para a vida. Então, se for usar a falta de empatia, não esqueça desse repertório. No caso, o fato social, o indivíduo está num ambiente, ele acaba ficando alienado ali, normatizando tudo, achando natural. Há quantos séculos que os animais são tratados dessa maneira, de uma forma tão negativa, em famílias que tem violência, acaba que tem violência contra a mulher, contra o animal, contra a criança. Entenderam? Uma outra questão que eu quero aqui deixar clara é o cuidado, porque eu gosto muito de quê? Eu gosto do texto-circuito. Então, a citação que você colocou ali na sua introdução, se você usou Constituição Federal, começou seu primeiro período, vamos lembrar aqui comigo, na introdução eu tenho que ter a tese. A minha tese é o assunto central do período, do parágrafo. Ok. É só isso? Não. Eu aconselho, ainda tenho aulas sobre isso, mas depois eu posso fazer uma live sobre o assunto. Para cada
período você tem um assunto. Eu ensino isso. Bom, o meu primeiro período, como é que eu começo a minha introdução? Tem alunos aqui comigo que eu estou vendo, vocês já sabem. Como é que eu começo? O que eu coloco inicialmente e todas as 28 redações que tiraram 1000, as 53 do ano passado, todo mundo começa a redação assim, com repertório sociocultural. Se você disse da lei, que é uma lei que garante essa proteção ao animal, o que tem que vir no seu segundo período? Você vai falar que, diferentemente da lei, a realidade odierna, que é a mesma coisa que a atual, não ocorre na sociedade brasileira em virtude dos maus tratos aos animais que permanecem. Olha a frase temática aí aparecendo. Depois desse ponto, você vai entrar com a sua tese, que são aquelas duas causas que você separou. Introdução, nota 1000. E depois? Desenvolvimento 1, o que você vai colocar aí? Bom, você sabe que tem que ter a causa. A causa eu vou começar com a negligência governamental. Não é isso? Cabe pontuar que a negligência governamental agrava a problemática relativa e blá blá blá. Para aí? Não. Ponto. E vai colocar o que na sequência? Que eu já ensinei. Repertório. Entra aí com quem? Falei de negligência governamental. Eu posso usar o Aristóteles, que ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala sobre a importância e o dever do Estado de garantir um bem-estar social. E você, na sequência, argumenta. Não basta também decorar repertório e depois ficar ali e não saber o que vai fazer com ele. É o seu momento de indicar produtividade. E no outro período, você vai indicar o quê? As consequências negativas da questão. Sobre empatia, falta de empatia, eu já falei do Emile Durkheim, que você está usando sociologia. Olha que bacana. Usou lei, usou sociologia. Na sequência aí, pode usar filosofia também. E filmes, séries. Isso tudo mostra o seu perfil. Eu quero, assim, já nessa finalização, eu acho que é relevante lembrar que você tem que confiar em você. Não ficar preocupado com o outro. Você está preparado? Você sabe que tem leis. Vai fazer uma revisão sobre elas? Eu falei pelo menos 4 aqui. 4. Amanhã eu posto tudo isso bonitinho para vocês. Tudo. Lei, citação, tudo. Porque eu quero 1000, é redação Enem Meta 1000 e além. Beleza? E a intervenção? Começo de qualquer maneira? Nunca. Operador argumentativo de conclusão. E a partir daí, você vem resolver, amenizando. Tem alunas bonitinhas aí que eu amo. Beijinho para vocês, lindas. Então, vocês vão fazer o quê? Amenizar. E vão amenizar pensando ali. Se você falou negligência governamental, se você falou em ineficácia das leis. Eu acho que também esqueci. Cada hora tá vindo mais informação. Você pode falar também da ausência de fiscalização. Fica ótimo. Olha, eu tô te dando de bandeja. Se vier esse tema, dia 21, eu já deixei 3 causas. Pode ir para o lado da negligência governamental. Você pode ir para o lado também da questão da falta de empatia, porque é inaceitável que a sociedade feche os olhos. Há 30 milhões de animais estão por aí. Há rinhas, a cortação de orelha, maus tratos, a bater, atirei o pau no gato e além. A gente não pode aceitar isso. Cadê a humanidade? Cadê a empatia? Não é? Então, e outra que cabe muito, muito, muito é a falta de fiscalização. Porque se lei tem, o que está faltando para uma eficácia? Fiscalização. E você pode discorrer sobre essa situação.
Beleza, gente? Olha, dá para falar muito, muito, muito mais e eu quero deixar o seguinte. De qualquer maneira, pode ser pelo menos uns 5 sites de confiança com professores do país falaram sobre essa temática. Mas ela é relevante para a vida, para os bons seres humanos que nós somos. É a pena que a minha gatinha não está por aqui agora, senão eu ia colocar ela aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas vamos cuidar da gente, do próximo, dos nossos amigos animais. Empatia. É isso, gente. Espero ter contribuído. Vou depois fazer um resumão de tudo que eu disse. Só para fechar, eu separei aqui uma frase. Eu tinha falado da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, garantidas pela Unesco, também repertório. Mas tem uma frase que eu achei tão interessante, que é do Schopenhauer, que é um filósofo e que diz o seguinte, eu adorei isso. Ele diz que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter do ser humano. Nós temos essa bondade, temos esse bom olhar e vamos arregaçar aí na redação, lembrando, nada de lavar roupa suja em redação, não, é argumentação, nada de ferir direitos, começar, entendeu? A sair da proposta. Redação, ela tem um projeto. Você pode não saber o tema, mas você tem que saber exatamente o que vai escrever em cada parágrafo. Não é assim, tô saindo por aí. Você tem 5 competências as quais será avaliado. O examinador sabe exatamente o que deseja de você. A norma culta, o uso de conectores, os assuntos de cada parágrafo, o encaminhamento dentro dos períodos, seus repertórios, sua intervenção, o uso vocabular de norma culta e além, porque o assunto é gigantesco. Queridíssimos, estou felicíssima, vou pensar em outro tema maravilhoso. Amanhã eu deixo todo esse material para que vocês possam, assim, extravasar nesse Enem. E vai que, olha aí, é um tema quente. Tá bom? Beijo no coração, amo vocês. E a redação Enem Meta 1000 e além, vem comigo, eu não vim para brincar não. Eu vim para arregaçar, eu vou te colocar lá em cima, não só na redação do Enem, qualquer concurso que precise de redação, nós estamos juntos. Beijo!